Quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, quinta-feira, e gostaria nesta última semana de julho de recordar que um dos fios condutores deste mês é a devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo. Diz a Igreja neste dia: sangue preciosíssimo do Salvador, fonte de vida para sempre aberta pela cruz redentora, vós que lavais a mancha de todo o universo, fazei desabrochar a santidade na Igreja, paraíso reencontrado. Então temos aqui um mês que logo após aquele de junho, dedicado ao Sagrado Coração, reforça a nossa ciência sobre este elemento tão fundamental que é a redenção pela paixão. No livro do Apocalipse, é o último livro da Escritura, essa consciência está tão viva que lá no início do livro do Apocalipse se diz, bem, pelo seu sangue ele nos amou e nos salvou. O amor pelo sangue. É bem verdade que na história dessa devoção, ela obviamente vem subalterna a muitas outras, mas no século XIX, em 1849, Pio IX institui esta festa elevada à categoria de primeira classe por Pio XI, por ocasião do 19º centenário da morte do Salvador. A liturgia da festa, recordando a cena do Calvário, com a lança que abriu o lado divino do crucificado, detém-se a comentar a significação e o alcance infinito do sacrifício do Calvário. O Evangelho é a festa do coração de Jesus e a epístola, a do domingo da paixão. São os grandes temas da redenção operada simultaneamente pelo sangue e pelo amor de Cristo. Terra, oceanos, céus, em universo, tudo foi purificado neste rio. Por isso a coleta desta Santa Missa diz: Deus eterno e onipotente, que constituístes o vosso Filho unigênito, Redentor do mundo, e vos dignastes aplacar-vos com seu sangue, fazei que veneremos de tal modo o preço de nossa redenção, e sejamos defendidos por ele dos mares desta vida, que mereçamos fruir da bem-aventurança dos céus. Portanto, este é um elemento importante nesta grande teologia, e assim a primeira leitura que vem da Carta aos Hebreus, desta missa, capítulo 9, versículos 11 a 15, é a plena teologia do sacerdócio de Cristo. Irmãos, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois-se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam, pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo? Por isso, ele é o mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Veja, muito clara
a mensagem da carta aos Hebreus, sendo uma carta única, não paulina, única por tratar especificamente do sentido litúrgico, teológico e sacerdotal do ministério de Cristo. Dizia outro dia um bispo, bem, em circunstâncias discutíveis, dizia ele, Jesus não foi sacerdote, portanto não ofereceu sacrifícios. Ora, Jesus não poderia ser sacerdote, porque ele inaugura o sacerdócio novo e definitivo. Ele expiou, diz o texto, os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento. Jesus não podia agregar-se por uma linhagem humana a um sacerdócio que com a sua vinda terminara, esgotara-se, acabara-se. Os sacerdotes da antiga aliança com Cristo já não mais existiam. Mas, e sobretudo a carta aos Hebreus é muito precisa, dizendo, primeiramente, este sangue foi oferecido em tabernáculo novo. Qual é o tabernáculo novo? É o próprio corpo do Verbo que se fez carne. Ele então é, de um lado, o tabernáculo, no qual no centro do tabernáculo está a ara do sacrifício. Ele é o cordeiro imolado e o sacerdote que o imola e se oferece. Portanto, esta verdade, este sangue, vai chegar lá, no primeiro sangue derramado por causa do pecado. Lembre-se que o primeiro sangue derramado por causa do pecado é o de Abel. Ele é a origem do sangue do cordeiro que será sacrificado e posto às portas, aos umbrais dos judeus, para que eles saiam do Egito intactos depois da 10ª praga. É ele que é a arquitetura do antigo templo, o significado do antigo templo. Não por acaso, no livro do Apocalipse, o Cordeiro conduz a igreja, sua esposa, como cidade edificada pelo seu próprio sacrifício, a Nova Jerusalém. Tudo isso para nos falar de algo tão importante e mais ainda que aconteceu. Não se trata de forma alguma de uma alusão metafórica. No Evangelho de São João, na Paixão, capítulo 19, 30 a 35, quando o soldado ele fere com a lâmpada, com a lança do lado direito, do lado esquerdo, aliás, imediatamente saiu sangue e água. E disse São João, o que foi testemunha desse fato, o atesta e é digno de fé, a fim de que vós creiais. Então nós temos, nesse mês de julho, todo este mergulho no sangue de Cristo. E preciosíssimo exatamente porque ele custou caro. Não foi uma atitude secundária, não foi algo acidental. Foi lastimável ter assistido por mais de uma década setores da teologia da libertação explicarem o sacrifício de Cristo como um mero embate ideológico. E Jesus era contra a corrente, era um profeta e logo foi morto. Quase que o nosso herói morto. Não, a explicação é inócua. Ela pega elementos de verdade e conclui de modo incoerente e incongruente. Na verdade, toda a vida de Jesus, ela se encontra e é sinteticamente, iconicamente representada através deste sacrifício da sua vida e do seu corpo. Único sacrifício
agradável a Deus. Por isso, São Paulo, falando lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 16, ao dizer sobre a Eucaristia, dirá: o cálice de bênção que nós bendizemos não é, porventura, a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que nós partimos não é participação do corpo do Senhor? São essas as verdades simples, mas profundas, arraigadas, que fizeram deste mês de julho um mês tão especial.